dia, irmãs e irmãos. Nesta manhã eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas para a nossa reflexão. Então vou ler na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. O Natal de nosso Senhor Jesus Cristo é a data especial do mundo cristão. No Natal, nós celebramos a chegada do Salvador, o nascimento do Salvador. Jesus Cristo nasceu para ser o nosso Salvador. Portanto, Jesus Cristo nasceu com um propósito bem definido, pensado por Deus. E neste plano de Deus existia o dia do nascimento do Salvador. Então Jesus Cristo nasceu na data, no dia pensado por Deus, determinado por Deus, escolhido por Deus. Olha, conforme nós lemos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, no momento certo, no momento determinado por Deus, o Senhor enviou Jesus Cristo. E a chegada do Salvador, o nascimento de Jesus, é o ponto central da história da salvação. Jesus Cristo nasceu para ser o nosso Salvador. Esse momento precisa ser festejado, celebrado, porque ele marca de uma maneira muito especial a história da salvação. Chegou o Salvador, chegou o nosso Redentor, o nosso grande benfeitor. Então, Jesus Cristo nasceu no dia determinado por Deus. Jesus Cristo nasceu para ser o ponto central da história da salvação. E Jesus Cristo nasceu de mulher, conforme o texto que nós lemos, não é? Olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Ou seja, Jesus Cristo veio, se fez homem por nós, para ser o nosso Salvador. Jesus Cristo, então, ele tomou a forma humana para realizar a obra da nossa salvação. Na cruz, ele sofreu a condenação que existia contra nós, o peso do nosso pecado, a condenação do nosso pecado. Jesus Cristo sofreu por nós, tomou o nosso lugar na cruz, derramou o seu sangue na cruz, no nosso lugar e por nós, para a nossa salvação. Ele nos substituiu naquela cruz. Ele se fez homem por nós, para a nossa salvação. Graças a Deus, glórias a Deus. Olha, então, Jesus Cristo nasceu no tempo determinado por Deus, para ser o ponto central da história da salvação. E ele se fez carne para morrer por nós naquela cruz, para nos livrar, para nos salvar da condenação que existia contra nós e para nos dar agora o direito da vida eterna com Deus. Esta vida eterna que tem todos aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, voltam-se para Deus por Jesus Cristo, reconhecendo que são pecadores e que precisam do perdão de Deus, que precisam da salvação. E aqueles que creem que Jesus Cristo morreu na cruz para ser o seu Salvador, morreu no seu lugar, o substituiu naquela cruz. Então essa salvação de Deus acontece na sua vida. Graças a Deus. Que dia maravilhoso, que noite de festa, o dia do Natal, o dia que nós celebramos a vinda do Salvador.
Graças a Deus. Glórias a Deus. Agora eu quero orar com as irmãs e com os irmãos. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e bendizer o seu nome, pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Jesus Cristo se deu por nós, tomou o nosso lugar naquela cruz, nos substituiu naquela cruz para a nossa salvação. Graças a Deus, Jesus Cristo veio no tempo determinado por Deus, pensado por Deus, e Ele veio, chegou para ser o ponto central da história da salvação. E Jesus Cristo se fez homem por nós, para morrer naquela cruz, em nosso lugar, no lugar de toda a humanidade, para que todos aqueles que nele creem, todos aqueles que arrependeram os seus pecados, voltam-se para Deus por Jesus Cristo e recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, tem então a vida eterna, a promessa da vida eterna. Graças a Deus, glórias a Deus. Nós louvamos, Senhor Deus, e bendizemos o teu nome por essa tão grande salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia!